Curvas TTT e TRC. O que quer dizer essas siglas? TTT quer dizer tempo, temperatura, transformação. TRC, transformação em resfriamento contínuo. Quando que a gente usa essas curvas? Até agora a gente viu diagramas de equilíbrio, onde as transformações aconteciam com menor nível de energia, obedecendo à lei de Gibbs. Então, portanto, os diagramas de equilíbrio eles não continham o eixo tempo, porque o tempo era necessário para as microestruturas difundirem no menor nível de energia. Também nos diagramas de equilíbrio, a gente verificava o eixo de composições químicas. Então, era temperatura por composição química. Agora, quando a gente fala em tratamentos térmicos, em que a gente força um resfriamento do material, as transformações elas acontecem fora do equilíbrio. E agora sim é muito importante o tempo que acontece essas transformações, porque dependendo dele, a gente vai saber quais serão os microconstituintes resultantes. Então agora a gente tem diagramas que vão ter o eixo tempo e a temperatura. E alguém podia perguntar, mas e a composição? Nós vamos precisar de um diagrama para cada composição. Diferente do diagrama de fase ou diagrama de equilíbrio, em que a gente tinha um eixo com várias composições químicas, agora a gente vai ter um diagrama TTT e um diagrama TRC para cada composição. As microestruturas que aparecem resultantes das transformações fora do equilíbrio, a gente chama de meta-estáveis. Ela existe na temperatura ambiente, mas havendo possibilidade, ela vai querer retornar ao equilíbrio. E o que é havendo possibilidade? Se você fornecer energia para propiciar a difusão, o material vai querer retornar ao estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio é o estado que o material gosta de estar. Como ele vai querer ficar se ele tiver possibilidade. Então, se eu fornecer uma energia para ele, ele volta para cá. Eu consigo manter essas microestruturas à temperatura ambiente justamente porque a gente não fornece energia e aí ele não tem como voltar. Vamos agora ver como que é o formato desses diagramas. Vamos começar pelo diagrama TTT, tempo, temperatura e transformação. Veja, como eu disse, a gente tem o eixo da temperatura e o eixo do tempo em escala logarítmica e cada um desses refere-se a uma única composição. A gente vai enxergar uma linha horizontal no topo desses diagramas, onde acima dela a estrutura é estável. E a gente vai encontrar curvas que não necessariamente vão ter sempre esse formato, dependendo da composição, elas podem assumir outros formatos, porém sempre a primeira linha que aparecer é o início da transformação. Aqui, nessa linha tracejada, quer dizer que eu tenho 50% da microestrutura transformada e aqui a última linha é a linha de fim de transformação. Antigamente, esses diagramas eles eram obtidos empiricamente, através de metalografia, tratamentos. Hoje em dia, a gente tem equipamentos para obter essas curvas, através de dilatômetro, onde pode-se observar o início da transformação e o fim da transformação. Vale ressaltar aqui para vocês que o diagrama TTT, as transformações que vão acontecer, elas são isotérmicas. A gente vai mostrar alguns exemplos que vai ficar mais claro o entendimento. Então, aqui eu tenho um diagrama TTT para um aço eutetoide. Vamos relembrar o que é o aço eutetoide. Aqui eu tenho o extrato do diagrama de equilíbrio, que é o diagrama ferro-carbono ou o diagrama FE-Fe3C. E essa primeira porção corresponde aos aços, que vai até 2,14% de carbono, mais ou menos. A composição eutetoide é essa aqui, 0,76% de carbono. E esse diagrama que está desenhado aqui à esquerda, TTT, só vale para essa composição. E a gente vai entender quais são as transformações possíveis para essa composição num diagrama tempo, temperatura, transformação. Aqui eu desenhei
alguns exemplos, como se nós estivéssemos fazendo tratamentos térmicos distintos, cada uma dessas cores é um tratamento térmico distinto, para a gente observar qual vai ser a microestrutura resultante de cada um deles. Porém, veja, a transformação para o TTT deveria iniciar e terminar com a mesma temperatura, por isso que é isotérmico. Para eu fazer um tratamento térmico nesse aço e obter alteração de microestrutura, eu preciso elevar o meu aço na zona austenítica. Então, eu sempre parto da austenitização. Se é um aço com 0,76% de carbono, eu venho aqui nessa temperatura, onde acima dela eu terei somente austenita, e em geral a gente coloca 50 graus acima dessa aqui. Nessa linha eu tenho 727 graus Celsius. Então eu coloco 50 graus, a minha amostra no forno aqui, mais ou menos 50 graus acima, pode ser um pouquinho mais, enfim, não muito mais, pelos aqueles fatores que a gente já viu em outra aula, que colocando temperaturas muito altas, a gente propicia o aumento do tamanho de grão e a oxidação, então não é desejável. Então, colocar ele um pouquinho aqui na zona austenítica, essa parte aqui corresponde a essa parte do diagrama de equilíbrio, onde eu ainda tenho estrutura estável, porque a minha austenita estável existe acima de 727 graus Celsius, que é isso aqui que a gente está vendo. Se fosse um resfriamento no equilíbrio, precisaria de muito tempo para ela ir resfriando e ocorrer a decomposição da austenita em ferrita mais cementita. Aqui nós estamos forçando uma transformação, seja colocando esse material num banho de sais, num óleo, ao ar, ao forno, enfim, estipulando uma temperatura, nesse caso, específica para o resfriamento. Nesse vermelho, então, eu venho da zona austenítica, estipulei que eu quero jogar minha amostra em um banho a mais ou menos 680 graus e iniciar a minha transformação, vai começar aqui. Então, a minha austenita, quando passa dessa linha pontilhada, aqui para baixo, em todo lugar que ela tiver, ela está instável. Ela não quer existir, então ela precisa se transformar em alguma coisa. E aqui, como eu estou forçando a minha transformação, ela vai começar quando cruzar essa linha. Transformar em quê, professora? Olha o que tem na direita, tem perlita. Então, quando a minha austenita bateu nessa linha aqui, nessa intersecção entre a curva e a linha vermelha, ela começa a se decompor em perlita. Durante todo esse intervalo aqui, a austenita instável está se decompondo em perlita. Então, se eu parar aqui no meio, por exemplo, eu vou perguntar para vocês quais são os microconstituintes que existem aqui no meio. Aí você vai dizer austenita instável mais perlita. Se estiver bem no meio aqui dessa curva, eu teria 50% de austenita instável e 50% de perlita. À medida que eu vou caminhando para a direita, a minha austenita instável vai se decompondo em perlita e vai desaparecendo a quantidade de austenita que eu tenho até eu cruzar esse fim de transformação, onde sim eu terei 100% perlita. Lembrar vocês, gente, que a perlita é um microconstituinte composto por duas fases. A perlita é composta por ferrita mais cementita, ok? Então, é isso que nós vamos ter no tratamento térmico da curva vermelha. Agora vamos para a curva verde. A curva verde também austenitizei, sempre tem que partir da austenitização, porque se você fizer o aquecimento até, vamos supor, 650 graus, eu vou continuar tendo ferrita mais cementita. Esse campo aqui, ó, do diagrama de equilíbrio tem ferrita e cementita. Então, nada vai acontecer quando eu fizer o resfriamento. Eu vou continuar tendo a ferrita e a cementita. Eu tenho que colocar o meu material na zona austenítica. E alguém que estiver observando pode perguntar, ué, mas a perlita aqui também é ferrita mais austenita. Qual a diferença dessa aqui? A diferença dessa
para essa aqui, o espaçamento lamelar dessa aqui é muito maior, porque teve muito mais tempo de difundir do que essa aqui. Essa perlita é mais resistente, mais dura, porque ela tem mais contornos de fases do que essa aqui que a gente obtém no equilíbrio. Vocês vão ver aqui que o meu tratamento verde, ele também inicia formando a perlita e termina formando a perlita. E, novamente, essa perlita é diferente dessa perlita. A perlita formada na curva vermelha, ela está mais próxima do equilíbrio. Veja, ela tem mais tempo para se formar. Olha, ela se formou aqui. Se você descer, você vai observar o tempo que ela demorou para se formar. Essa perlita verde, ela se formou em menos tempo, né? Então, a transformação de fase, ela parte da nucleação e crescimento. Então, eu estou nucleando pontos de fases na minha austenita instável e essa nucleação cresce como se fosse um processo de solidificação e dá origem às novas fases ou microconstituintes. Então, nesse caso, eu também vou ter uma perlita diferente dessa. Essa perlita verde, ela é mais resistente do que essa vermelha. Por quê? Porque as lamelas dela são mais fininhas. Contorno de fase, ela impede, ela dificulta o escorregamento de planos, portanto, ela é um mecanismo de aumento de resistência, tá? Então, essas perlitas são diferentes e são diferentes da perlita de equilíbrio. E agora, se a gente observar a curva roxa, veja que nós não terminamos o tratamento. Por alguma razão, você tirou a amostra antes desse seu meio, que você colocou quase com 500 graus Celsius. Por alguma razão, você tirou ele antes e resfriou. E o que aconteceria nesse caso? Aqui, toda essa parte eu tenho austenita instável. Cruzei a primeira curva, eu começo a transformar em quê? No que tem aqui do lado. Aqui do lado já é a bainita. Então, eu comecei a formar bainita durante todo esse intervalo. Não terminei a transformação. Então, aqui neste ponto, eu tenho austenita instável mais bainita. Quando eu desço, ó, não adianta passar em curva de início, não vai acontecer nada em curva de início. Mas veja que aqui eu tenho uma linha de início de formação martensítica e fim de formação martensítica. A martensita é uma transformação adifusional, por isso que ela não está aqui desse lado do diagrama como os outros microconstituintes. Então, ela não pode ter difusão para a gente formar a martensita. Então, até aqui, eu estou difundindo e formando bainita. Quando chega aqui, vamos supor que eu joguei na água a minha amostra. Aí, o restante da austenita instável que não se transformou, se transforma em martensita. Então, aqui no final, eu terei bainita mais martensita. Veja, gente, a bainita também é formada pelas fases ferrita mais Fe3C. E qual é a diferença? A bainita ela não é lamelar. Ela tem uma morfologia diferente da perlita e a morfologia impacta em propriedades mecânicas. A bainita é mais resistente que a perlita e a martensita é a mais resistente de todas. A gente vai ter uma aula só de têmpera em que eu vou explicar como que é a estrutura martensítica. Mas veja que são tratamentos com temperaturas distintas resultando em microconstituintes distintos. Agora vamos nessa azul. Eu resfriei aqui da zona austenítica na região bainítica, né? Olha aqui para a direita a região bainítica, aqui iniciou a transformação em bainita, aqui todo esse intervalo eu estou transformando a austenita instável em bainita, quando chega aqui acabou a transformação. Então, se eu estivesse aqui nesse ponto e descesse, jogasse na água, nada iria acontecer, eu ia ter 100% bainita. Então, se eu pegar aqui e descer, em vez de continuar, eu terei 100% bainita porque cruzou o fim de transformação. Então, já transformou. Quem transforma é a austenita, não tem mais a austenita aqui para se transformar. Então, não interessa se você jogou na água, né? Porque você não vai manter a temperatura para sempre. Chega uma hora que você vai tirar desse banho que está aquecido para resfriar essa amostra. E aí, ela vai passar
eventualmente dentro de alguma dessas curvas e nada mais vai acontecer porque não tem mais a austenita para se transformar. Certo, gente? Isso é um diagrama TTT para um aço eutetoide. Vamos agora para um diagrama TRC para um aço eutetoide. Qual é a diferença de TRC? Gente, TRC quer dizer transformação em resfriamento contínuo. Eu não vou começar e terminar a transformação numa única temperatura. Veja, aqui na azul eu comecei aqui mais ou menos em quase 700 graus e terminei em quase 600 graus. Diferente do que acontece aqui, que eu começo e termino na mesma temperatura a transformação. A TRC são curvas mais comuns, porque é quando a gente resfria a nossa amostra no forno, ao ar, no óleo, em água, enfim, né? É mais comum a gente usar esse tipo de transformação do que nas TTTs. Então, você tirou aqui o material da zona austenítica, que está com alta temperatura. Eu coloquei assim mais ou menos aqui, gente. Aqui não é a temperatura ideal para se fazer a austenitização, só que para vocês enxergarem as cores, eu coloquei uma em cima da outra, porque senão ia ficar tudo juntinho aqui, ia ficar complicado de enxergar, tá? Lembra que é mais ou menos 50 graus acima daquela linha, né? 50 graus acima da linha aqui, onde eu tenho o campo austenítico. Então, aqui na minha curva azul, eu começo a transformação em quê? Perlita, olha para a direita. E ela vai terminar ainda na perlita. Então, essa azul corresponderia mais ou menos a um resfriamento em forno, né? Então, peguei a amostra, austenitizei, desliguei o forno e deixei a minha amostra resfriando lá dentro. O calor vai saindo continuamente, por isso que transformação é resfriamento contínuo. Está saindo calor e a transformação não ocorre em uma única temperatura. Aqui amarela, vamos supor que eu tirei a minha amostra do forno e coloquei ao ar. Coloquei ali do lado do forno ao ar para resfriar. E então, veja, aqui ó, quando cruzou o início de transformação, eu vejo perlita. Dentro de todo esse intervalo, eu estou fazendo uma transformação perlítica. Veja que eu não cruzei fim de transformação, nenhum fim de transformação foi cruzado com a linha amarela. Ela terminou a transformação aqui no eixo da martensita, aqui nas linhas horizontais, onde eu tenho o campo martensítico. Então, os microconstituintes resultantes do tratamento em amarelo vão ser perlita, podia dizer que tem bainita e martensita. Alguém pode perguntar também, quando eu mudo de perlita para bainita? Gente, elas são concorrentes, não existe exatamente uma linha que daqui para cá é perlita, daqui para lá é bainita, não existe isso. A gente assume na teoria que no meio aqui, do meio para cima é perlita, do meio para baixo é bainita, mas na prática, como elas são compostas pelas mesmas fases, a morfologia vai depender ali da termodinâmica, né? Então, elas são concorrentes, ok? Nessa amarela, eu poderia dizer, eu tenho perlita, bainita e martensita. Essa verde, eu teria o início da transformação em perlita. Aqui nesse intervalo também, a concorrência entre perlita e bainita, e novamente não cruzou fim de transformação. Novamente, ela veio aqui, ó, e terminou em martensita. Então, aqui no final eu teria perlita, bainita e martensita. Qual a diferença desta para essa? As lamelas da perlita na verde são mais finas, a transformação aconteceu mais rapidamente, a morfologia é diferente e as propriedades mecânicas da verde, elas são diferentes também da amarela. A verde tende a ser mais resistente, mais dura, menos dúctil do que a amarela. E agora vamos para a vermelha. A vermelha, veja que não cruzou nenhum cotovelo de curva de transformação difusional. Só de transformação adifusional, que é a transformação martensítica. Portanto, na vermelha eu vou ter martensita, né? Teoricamente 100% de martensita. Sempre a gente tem uma quantidade de austenita retida, mas vamos teoricamente dizer que a minha vermelha ela resultou 100% em um microconstituinte martensítico, ok? Então, entenderam a diferença da TTT para TRC, né?
Agora vamos discutir um pouquinho mais sobre a espessura do seu corpo de prova. Vamos supor que eu esteja fazendo um resfriamento contínuo e meu corpo de prova tenha uma espessura, porque raramente o meu corpo de prova vai ser tão fino como uma lâmina de barbear, né? O meu corpo de prova, em geral, ele tem espessura. E quando você faz a austenitização, e vamos supor que eu pegue esse corpo de prova e coloque ele para resfriar em água, a superfície do meu corpo de prova resfria de modo diferente do interior. Então, eu coloquei aqui a superfície em azulzinho, superfície azulzinha, e aqui indo para o interior vermelhinho, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter um microconstituinte na superfície, diferente do que eu terei no núcleo, ok? Então, aqui na superfície, nesse caso, eu vou ter a martensita. E no meu núcleo, nesse caso, ó, aqui começou a transformar em perlita. Aqui é uma concorrência entre perlita e bainita. E aqui eu tenho a martensita. Então, aqui o meu núcleo, a gente pode dizer que eu vou ter perlita e martensita. Talvez alguma coisa de bainita. E aqui só martensita. Então, a gente tem que sempre considerar a espessura do corpo de prova quando for fazer tratamento térmico, para ter o resultado que vocês precisam para o componente trabalhar. Vamos falar agora um pouco das propriedades mecânicas em relação aos microconstituintes que a gente obtém de um aço eutetoide. A dureza, a resistência mecânica, ele cresce conforme essa setinha. Aqui eu coloquei na escala Rockwell. Rockwell B e Rockwell C, ok? A Rockwell B é uma escala de dureza menor do que a Rockwell C. Então, a perlita grossa é um microconstituinte nesse diagrama, né, de transformações, menos resistente, menos duro que a gente vai ter. Aí depois segue para perlita fina, bainita superior, bainita inferior e martensita. Bainita superior é que forma um pouquinho mais perto aqui do cotovelo, bainita inferior um pouquinho mais para baixo do cotovelo da curva. Então, vamos verificar agora por que as curvas TTT e TRC assumem esse formato. Vamos pensar aqui nesse tratamento da curva vermelha. Se vocês observarem, ela demora mais tempo para finalizar do que a curva azul. E por que isso acontece? Porque quando eu estou aqui nessa região, nessa temperatura do tratamento vermelho, ele está próximo da temperatura onde eu teria uma austenita estável. Então, quando eu desço para cá, a austenita não quer mais existir, porque lembra que o ferro sofre alotropia e ele não pode existir estrutura cúbica de face centrada abaixo de 727 graus, esse pontilhado é 727 graus, não pode existir, então aqui ele teria que se transformar. Só que como ele está próximo do equilíbrio, ele não está tão desesperado para se transformar e ele demora um certo tempo para transformação acontecer. Quando eu venho aqui nessa curva azul, a austenita aqui, ela já está bem instável. Você veja que ela está ali a quase 550 graus Celsius. Então, ela está desesperada, ela não pode existir aqui de jeito nenhum. Então, ela transforma mais rapidamente do que essa aqui na vermelha, né? E nessa verde, o que acontece? Aqui embaixo ela estaria muito mais instável, certo? Está ali com 250 graus Celsius, está bem longe de 727, onde ela seria estável. Por que na verde volta a demorar a acontecer as transformações? Vamos lá, vamos pensar. Aqui eu tenho temperatura. Portanto, eu tenho energia para o material difundir. Aqui eu não tenho tanta temperatura, mas ela está muito instável. Então, ela vai um pouco mais rápido. E aqui, eu não tenho temperatura, eu não tenho energia para a difusão acontecer e decompor a austenita tão rapidamente quanto aqui.
porque aqui ainda tem uma energia para conter essa difusão. Aqui tenho bem menos energia. E aqui, embora eu tenha energia, ela está próximo do equilíbrio, então ela não está tão instável. Está instável, não é tão desesperador para o material como nesta temperatura aqui, certo? Então, a curva acaba assumindo esse formato por uma questão termodinâmica, que eu estou próximo do equilíbrio, então não tem tanta necessidade de difundir tão rápido quanto aqui. E aqui ela gostaria de difundir muito mais rápido do que essas duas acima, mas ela não tem energia para se decompor, porque o processo de decomposição da austenita em perlita ou bainita é difusional, envolve movimento atômico e para o átomo se mexer, ele precisa de energia, certo? Então vamos ver agora as diferenças entre TTT e TRC. Se eu te der só a curva, dificilmente você vai conseguir me dizer se é a TTT ou se é a TRC. A curva TRC, quando a gente faz o resfriamento contínuo, ela desloca para a direita e para baixo as transformações em relação a TTT. Então, essa linha cheia aqui seria uma TRC e a linha pontilhada seria uma TTT. É bem sutil a diferença, mas existe uma diferença porque vocês estão mudando tempo de transformação. Tempo de transformação influencia nas microestruturas resultantes. Veja que aqui nesse caso a gente não colocou a TRC com a parte inferior. Por quê? Porque como a transformação vem daqui e eu vou fazer aquelas curvas dessa forma, ela nunca vai passar pelo meio primeiro antes de tocar aqui a parte de cima, como acontece com a TTT. Na TTT, eu posso vir daqui, baixar e fazer um resfriamento aqui. Assim como eu posso vir daqui, baixar até aqui e fazer um resfriamento assim, isotérmico. Na TRC, não, porque ela obrigatoriamente ela tem que vir assim, como se fosse um chuveirinho, assim. Então, ela nunca vai cruzar primeiro a parte de baixo da curva. O máximo que pode acontecer é ela ser tão rápida que ela não cruze nenhuma das curvas. Então, às vezes, a TRC não tem a parte inferior, ok? Vamos agora ver o que acontece se a gente muda a composição. Lembra que eu falei para vocês que cada um desses gráficos é para uma única composição. Então, vamos supor que a gente escolheu aqui uma composição de um aço hipoeutetóide, que é um aço com composição abaixo do eutetóide, qualquer aço que esteja aqui nessa linha. A gente escolheu essa aqui, que é mais ou menos 0,45% de carbono. Então, tem um gráfico em que agora eu não vou ter só duas curvinhas, porque nesse campo aqui, ó, eu tenho a ferrita mais a austenita. Então, esse intervalo aqui, ele corresponde à ferrita mais a austenita. E agora eu tenho duas linhas horizontais. A região estável é onde eu tenho somente a austenita estável. É só aqui em cima. Essa parte aqui corresponde à minha austenita estável. Então, para eu fazer esse tratamento térmico de forma eficiente, eu tenho que elevar na temperatura de austenitização, ou seja, mais ou menos 50 graus acima desse ponto aqui, que é o ponto que imediatamente acima dele eu só tenho a austenita, ok? Então, isso aqui corresponderia a essa região aqui em cima. Esse intervalinho corresponderia a esse intervalo aqui. Então, vamos ver como é que as transformações ficam quando a gente muda a composição, né? E agora a gente não tem mais um eutetóide e vai ter um hipoeutetóide. Nesse tratamento vermelho, austenitizou, manteve a amostra num banho a mais ou menos 640 graus e começou a transformação. Tocou nisso aqui, está transformando o quê? A austenita instável está se transformando em ferrita, porque isso aqui, austenita mais ferrita, é o que tem dentro desse campo azul e roxo. Aqui, ó, nesse intervalo todo, eu tenho a austenita instável mais ferrita. E é a austenita que está se decompondo.
Então, cruzei aqui, a austenita começou a se transformar em ferrita. Durante todo esse intervalo, ela está se transformando. Quando eu chego aqui no roxo, não acabou a transformação, porque não cruzou a linha de fim de transformação. Não interessa quantas curvas vocês tenham. Para finalizar a transformação da austenita, eu tenho que cruzar a última linha. Então, nesse intervalo aqui, ó, eu vou ter austenita instável, ferrita e essa austenita instável, neste intervalo, está se transformando em perlita. A ferrita que já transformou não muda, ela continua ferrita durante tudo isso aqui. O que muda sempre é a austenita, que não pode existir abaixo lá de, vamos supor, quantos graus que nós vamos estar. Aqui é 727 graus Celsius. E aqui ela já começou em 800 e pouco a se decompor. Então, eu só termino o tratamento ou só termino a transformação quando cruza linha de fim. Quando eu chegar aqui no fim, e se eu quiser descer, aí não tem problema nenhum, porque aí já terminou a transformação, não terei mais a austenita instável. Quando eu estiver aqui nesse fim, eu vou ter ferrita primária mais perlita, que é composta de ferrita mais Fe3C. Essa ferrita está dentro das lamelas da perlita. É diferente dessa ferrita primária aqui. Igual a gente viu nos diagramas de equilíbrio. Ferrita primária ou proeutetoide. Essa daqui é diferente dessa que está em forma de lamela no microconstituinte perlítico. Quando eu venho nesse tratamento cinzinha aqui, eu iniciei a transformação em quê? Em bainita. Não terminei. Continuei aqui, ó. Tudo aqui, a austenita instável está se transformando em bainita. Se eu parar aqui, eu perguntar para vocês quais são os microconstituintes que estão aqui, vocês vão me responder bainita mais austenita instável. Não terminou a transformação da austenita. Ela não cruza a curva de fim, porém, eu jogo, vamos supor, na água, e aí o restante da austenita que sobrou se transforma em martensita. Então, aqui, no final desse tratamento, eu terei bainita mais martensita. E não mais ferrita, porque agora eu não estou entrando nesse campo aqui, tá, gente? Eu não estou entrando nesse campo onde eu tenho a ferrita, não tem mais ferrita aqui. E aqui, ó, nesse amarelo, eu comecei a transformação em quê? De novo em bainita, só que finalizei em bainita. Então, não interessa se eu desço aqui, cruze de novo a curva, que eu vou ter somente a bainita, 100% bainita. Acabou a transformação, não tem mais austenita, e eu posso resfriar que nada acontece. Então, isso é ácido hipoeutetoide. Aqui, no resfriamento contínuo para os ácidos hipoeutetoides é de maneira análoga, só que em vez de eu ter um resfriamento isotérmico, eu vou ter um resfriamento contínuo. Então, vamos supor, com a mesma composição, nessa linha amarela aqui, ó, nesse intervalo, eu vou ter a austenita instável mais a ferrita, e nesse pedacinho aqui, a minha austenita instável vai se decompor em perlita. Ao final, eu terei ferrita primária mais perlita. Nesse roxinho também eu vou ter a mesma coisa, ferrita que está se transformando aqui nesse pedaço, mais a perlita nesse outro pedaço. Aqui um pouquinho diferente, porque aqui eu vou ter a ferrita, a perlita, aqui bainita e martensita. E aqui ferrita, bainita e martensita. E aqui somente martensita porque não cruzou nenhuma curva. Então, gente, toda vez que cruzar a curva, começa a se transformar no que tem dentro do intervalo. E só vai terminar quando cruzar a última perninha das curvas. Pode ter 10 curvas dessas, só vai terminar quando cruzar a última. E em cada intervalo ela vai se decompondo em alguma coisa. No caso, a austenita que está se decompondo. E sempre a austenita, aqui no caso dos ácidos, é que vai se decompor. O que já transformou, não muda mais, tá? Vamos ver agora outro caso aqui de uma curva de aço hipoeutetoide, no caso um aço 1030. Aqui neste amarelo tenho ferrita mais perlita, esse intervalinho aqui é a ferrita e aqui é a perlita, terminou a transformação.
Aqui também ferrita e perlita, aqui idem ferrita e perlita. Fala, nossa, mas professor, tem 3 ferrita e perlita, qual a diferença delas? As propriedades mecânicas, o espaçamento lamelar, como que o microconstituinte vai aparecer. A morfologia do microconstituinte afeta na resistência mecânica. Esse amarelo aqui, eu coloquei a dureza, Vickers, ela está mais baixa do que no B e do que no C, por conta das morfologia dos microconstituintes resultantes. Faz diferença, quanto mais rápido é o tratamento, mais contornos de fase eu terei, mais defeitos eu terei, mais dificuldade de escorregamento de plano cristalino, portanto, mais impacto na resistência mecânica. Aqui nesse azul, eu vou ter ferrita, perlita, bainita e martensita, né? Porque, ó, campo da ferrita, campo da perlita, entrou no campo da bainita e cruzou a linha martensítica por último. Aqui, de maneira análoga, e esse aqui também. Novamente, o que muda é a dureza por conta da morfologia do tempo que as transformações foram feitas. Agora vamos falar de um aço hipereutetóide. Hipereutetóide é qualquer composição acima da eutetóide, até 2,14% de carbono, certo? Vamos escolher essa composição aqui. E agora aparece novamente uma curva extra, semelhante ao que acontecia no hipoeutetóide, porém o que vai ter nesse intervalo agora é austenita mais Fe3C, que é o que tem aqui, austenita mais Fe3C. Eu tenho que partir do campo austenítico para fazer as transformações, então aqui partindo do campo austenítico, começo a transformação, a minha austenita abaixo disso aqui, ela é instável, então aqui ela já está instável, ela quer se transformar. A hora que cruza essa linha aqui, a austenita começa a se transformar em cementita, porque dentro disso tudo aqui eu tenho austenita mais cementita, e a austenita que se transforma. Então, até aqui a austenita está se transformando em cementita. Quando eu estou aqui, eu não terminei a austenita, porque eu não passei em curva de fim. Eu ainda tenho austenita e cementita, o que vai transformar novamente, eu vou ressaltar isso, é a austenita. A sementita que já transformou não muda, ela continua sementita e vai ser a sementita primária. Nesse intervalo, a austenita está se transformando em perlita. Essa perlita é composta de ferrita e sementita, essa sementita é diferente dessa. Essa está em conjunto com as lamelas de ferrita, propriedades mecânicas distintas, morfologia distinta. Nesse roxinho aqui, ele não cruzou o cotovelo, vai cruzar o cotovelo da curva aqui nessa região de baixo, e aí eu vou ter a formação 100% bainita. Não interessa se ela descer aqui e cruzar a martensita, se já terminou a quantidade de austenita para se transformar, nada mais se transforma, porque não tem. Quem transforma é a austenita se decompõe, não tem mais austenita para se decompor, portanto, aqui eu vou ter 100% bainita. E assim por diante, gente. Independente da curva que aparecer para vocês, vocês sempre têm que olhar o que tem ali naquele intervalo, o que tem na direita, qual é a curva de início e a curva de fim de transformação. Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí no canal.